Olá, minha musa co-criadora, bem-vinda ao primeiro episódio da terceira temporada. Se você é nova por aqui, eu sou sua host, a Alê, e aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais e como que estar harmonizada com essas leis facilita muito a materialização da vida dos seus sonhos. E eu tô aqui para fazer você enxergar o potencial infinito que existe dentro de você, te lembrando que você pode ser, fazer e ter tudo o que você desejar. É minha missão aqui te entregar as ferramentas, recursos, estratégias e ensinamentos que você precisa para manifestar a realidade dos seus sonhos mais ousados. E esse aqui é o nosso primeiro episódio da terceira temporada. Que coisa boa ter vocês por aqui, compartilhar o meu conhecimento. E para começar fresquinha essa temporada, hoje a gente vai falar sobre o processo de manifestação. Como que ele acontece, né? Qual é o processo para manifestar, para materializar a vida que a gente quer e não a vida que deu, sabe? E tudo começa, gente, na consciência. Ou seja, entender como a sua consciência funciona é o que te permite criar qualquer realidade que você deseje viver. Quanto mais a gente aprende sobre esse princípio e quanto mais aplicamos ele conscientemente, mais a gente tem nas mãos o poder de transformar completamente as nossas vidas, inclusive manter um mundo interior e exterior em harmonia, equilíbrio e propósito. A consciência, ela não é apenas uma ideia abstrata ou simbólica. Ela é a ideia de que tudo que existe no mundo físico primeiro existiu na consciência de alguém, no seu mundo mental. Isso não é uma metáfora, é literalmente assim que a criação acontece. Para entender essa dinâmica com mais clareza, eu quero que você imagine assim, a consciência como um fluxo. É um campo contínuo, sabe? Que divide entre dois aspectos. Ele é dividido em dois aspectos. O consciente e o subconsciente. E esses dois aspectos, eles têm funções diferentes e complementares. E a gente precisa compreender como essas duas partes se relacionam e trabalham juntas. E aqui vai o ponto central, assim, dessa comunicação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é seletivo e pessoal. Ele é a parte da mente que escolhe, que pensa, que analisa, que toma decisões. Ele observa o mundo, ele interpreta as experiências e ele cria ideias a partir disso. Então imagina que você está procurando um emprego novo. E aí você abre o site de vagas e vê as oportunidades. Nesse momento é o seu consciente que está operando. Ele vê as descrições, ele compara os salários, ele analisa os benefícios, ele decide em qual vaga você quer se candidatar. Ou seja, você está pensando, avaliando, escolhendo. Esse é o papel do consciente. Ele observa o mundo externo, interpreta os dados e faz escolhas racionais e direcionadas. Outro exemplo, você está numa cafeteria e você olha um cardápio. Aí você pensa, cara, hoje eu vou de cappuccino, não tô afim de café preto. Quem decidiu isso? O consciente. É ele que filtra as opções, que pesa as preferências e toma decisões com base nos seus desejos ou julgamentos do momento. Já o subconsciente, ele não é seletivo e impessoal. Ele não julga, ele não questiona, ele não discute, ele apenas recebe o que o consciente sente como verdade e então transforma isso em realidade. Vou te dar um exemplo. Imagina que lá no seu consciente, você vive repetindo para você mesma, sou desorganizada, não consigo me organizar com nada, com dinheiro, com nada. Ai, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir ganhar bem com o que eu amo fazer. O seu subconsciente absorve essa informação sem discutir, principalmente se você cresceu ouvindo isso também de outras pessoas. O seu consciente, ele não para pensar, será que isso é verdade mesmo? Ele simplesmente aceita essa crença como um comando porque ela veio acompanhada de emoção, de sentimento. E aí, o que seu subconsciente faz? Ele começa a criar situações, atrair experiências e até moldar o seu comportamento de forma a confirmar essa verdade. Então você pode, por exemplo, sabotar oportunidades de crescimento, rejeitar clientes ou propostas sem nem perceber,
ou se manter em relacionamentos e ambientes que refletem exatamente esse sentimento de que você não merece. Tudo isso acontece porque o subconsciente está apenas manifestando aquilo que foi impresso nele. Ele não escolhe, ele obedece ao sentimento dominante. E para quem não sabe, eu sou professora, né? E eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga e eu estava pensando, né, em maneiras de ganhar mais. E aí eu lembro, gente, eu estava no ônibus indo pro trabalho, para a terceira escola do dia, né? Porque eu trabalhava em várias escolas. E aí ela virou para mim e falou assim: "Mas pô, tu escolheu ser professora, né?" Cara, essa crença coletiva de que professor é Buda, de que vai viver de gratidão, que ganha pouco mesmo, entendeu? Que não é valorizado. Cara, tudo isso sempre rondou a minha história, sabe? Desde que eu comecei a faculdade. Até um dia que eu comecei a encontrar professores que escalavam o trabalho deles e vendiam muito. E não estavam passando nenhum sufoco desses que eu estava passando. Ou seja, quando eu soube disso, eu fui dando informações ao meu subconsciente de que dava para contar uma história diferente. E aí, as oportunidades foram surgindo, os meus caminhos foram abrindo, gente. Então, vocês conseguem perceber? O que você acredita e sente no seu consciente é impresso no subconsciente. E o subconsciente, como é um solo fértil, manifesta essa informação na sua realidade externa. Por isso, a chave da criação está em entender essa dinâmica e saber o que você está sentindo como verdade, porque é isso tudo que está criando a sua realidade. Tudo que você vive hoje, cada detalhe da sua realidade, do seu 3D, é um reflexo direto da sua consciência, das suas crenças, emoções, sentimentos e estados internos. A consciência não só cria, como é também a substância de tudo. Por isso, se você quer transformar a sua vida ou compreender o segredo da criação, você precisa olhar para a consciência, porque ela é a origem de tudo. Se o subconsciente aceita como verdade aquilo que a gente sente com intensidade, e, cara, se a gente tem o poder criativo dentro da gente, por que então, cargas d'água, existem tantas pessoas ainda que vivem em constante ansiedade, frustração, escassez? Porque parece que mesmo desejando uma vida mais leve, rica, plena, a gente acaba preso em ciclos de falta, de sobrecarga, de medo, de desequilíbrio. E, gente, a resposta é simples. Ter o poder de criar a realidade não significa que a gente está usando esse poder de forma consciente. Sabe a roda do hamster que eu sempre falo? É isso, a gente estava ali dormindo, entendeu? A gente não tomou posse desse poder, sabe? E esse é o meu trabalho aqui, te dizer te relembrar que dá para ter tudo e o caminho está dentro da sua cabeça. Na verdade, a maior parte do tempo, a gente cria a partir de padrões emocionais e crenças que foram impressas no nosso subconsciente há muito tempo, muitas vezes na nossa infância, ou reforçados por trauma, por cultura, por religião, por comparação, por experiências passadas. Então, o subconsciente, ele não responde ao que você deseja racionalmente. Ele responde ao que você sente como verdade no seu corpo, nas suas emoções, na sua vibração. Então, por mais que você diga, cara, eu quero prosperar, se dentro de você existe um sentimento enraizado de que dinheiro é difícil, eu não posso descansar, eu não sou suficiente, ou, ai, cara, alguma coisa vai dar errado se eu relaxar, é isso que vai sendo impresso e sendo manifestado na sua vida. Por isso, tantas vezes, a gente vive essa gangorra emocional e existencial. Sobra tempo, mas aí falta dinheiro. Tem dinheiro, mas aí falta paz. A gente está cercado de pessoa, mas a gente se sente sozinha. A gente tem meta, mas estamos esgotadas. E esse desequilíbrio, ele não acontece porque somos fracas ou somos desorganizadas, mas sim porque a gente está criando com base em emoções e crenças não curadas, que o subconsciente interpreta como verdade absoluta.
E aqui, gente, ainda tem algo mais desafiador. Isso tudo acontece de forma automática. Então, o subconsciente, ele não julga, ele não questiona. Ele simplesmente manifesta o que você sente com mais força. Então, se você sente com frequência que é difícil, que não dá, que não tem tempo, que não tem espaço para você, sabe aquelas coisas que a gente sempre diz, assim, de brincadeira? Ah, o pobre não tem um minuto de paz. Cara, o seu subconsciente só diz, ok, entendido, o pobre não vai ter mais nenhum minuto de paz. E aí, você começa a criar exatamente isso no seu mundo externo. É por isso que o verdadeiro trabalho da manifestação não é só desejar com clareza, mas sim observar o que você está sentindo, o que você acredita de forma silenciosa, o que você sustenta como verdade emocional dentro de si. A saída está em desenvolver responsabilidade, autorresponsabilidade. É reconhecer o que eu estou vivendo não é aleatório. E se eu quiser mudar, preciso mudar o que eu estou sentindo e acreditando lá dentro. Transformar a vida começa com essa decisão de cuidar do seu mundo interno com a mesma atenção com que você tenta controlar o mundo externo. E isso inclui limpar crenças, acolher emoções reprimidas, mudar padrão de pensamento, aprender a regular o seu sistema nervoso e se acostumar com a sensação de merecer mais. Mais amor, mais dinheiro, mais paz, mais liberdade e tudo isso no caminho de menor resistência. Porque sim, você pode. Mas só vai viver isso quando o seu subconsciente sentir que já é verdade. O processo criativo começa sempre com uma ideia, mas essa ideia só se torna realidade quando percorre um ciclo natural. Ele nasce como pensamento, se aprofunda como sentimento e, por fim, desperta em você o impulso de agir. O ponto mais importante de todo esse ciclo é justamente o sentimento, porque é ele, somente ele, que tem o poder de comunicar ao subconsciente aquilo que você deseja manifestar. Nenhuma ideia é registrada no seu subconsciente apenas porque ela foi pensada. Então, quando você fala assim, eu tô pensando muito negativo, não. Cara, o que esse pensamento negativo tá te causando? Tá causando um sentimento ruim? Então, cara, sim, então você tá imprimindo ali, né? E vai trazer para sua realidade. Mas se é só aquele pensamento que passa assim, que você corta ele, cara, ainda não imprimiu nada, sabe? E assim, você precisa sentir mesmo, sabe? Sem ignorar aquilo. O subconsciente, ele responde ao que é sentido com profundidade, seja bom, ruim ou neutro. E uma vez que algo é sentido como verdadeiro, é que aí que está o ponto. É que ele aceita essa impressão e começa a transformá-la em realidade, com uma fidelidade exata, mesmo que isso não te favoreça. É por isso que controlar os seus sentimentos se torna fundamental para uma vida consciente, saudável e plena. Mas aqui, gente, eu quero deixar claro, controlar, gente, não é reprimir, não é negar, não é sufocar as emoções. Significa ter discernimento sobre quais sentimentos você está escolhendo alimentar, em qual frequência você está vibrando e se isso está realmente alinhado com o que você quer viver. Toda vez que você sustenta sentimentos como raiva, culpa, ressentimento, escassez, mesmo que só internamente, você está imprimindo essas informações no seu subconsciente e ele não te julga. Ele não questiona se isso te faz bem ou mal. Ele simplesmente aceita como verdade e executa. Por isso, nunca se demore muito num sentimento indesejado. Não fica ruminando sobre erro, mágoa, injustiça, imperfeição, nem as suas, nem a dos outros. Quando você faz isso, você está literalmente codificando o subconsciente com aquilo que você não quer viver. E pela sua natureza, ele vai manifestar as suas limitações no seu corpo, na sua saúde, nos seus relacionamentos e nas suas condições externas. A base de toda manifestação, gente, é o estado de sentir. O que você sente agora, no presente, é o que está moldando o seu futuro. Sentir eu sou tem muito mais poder do que eu quero ser ou um dia serei.
Porque pensa comigo, desejar é admitir que você ainda não é. E o subconsciente sempre vai dar uma forma ao que é sentido como verdadeiro naquele momento. Então, a vida que você vive não é moldada por sorte, azar ou destino. Ela é o reflexo direto das impressões que o seu subconsciente recebeu e aceitou como reais. Emoções reprimidas, por exemplo, elas podem causar doenças físicas e frustrações profundas quando sentidas repetidamente acabam afetando o seu ambiente, os seus relacionamentos, a sua vitalidade. Por isso, tudo começa com cuidado com seus estados internos. O seu corpo é um reflexo emocional, gente. Ele carrega e expressa, inclusive fisicamente, os sentimentos que você mais alimenta. E o mundo à sua volta também. Não existe separação entre o que você sente e o que você vive. Se você deseja criar uma nova realidade, começa por se colocar no estado emocional de quem já vive essa realidade. Sinta agora como se você já estivesse vivendo o que você deseja. Não se preocupa com como vai acontecer, nem os obstáculos no caminho. O subconsciente não lida com lógica ou planejamento. Ele apenas aceita o que você sente com força e dá forma a isso. Então, quanto mais você sentir dificuldade, mais dificuldade você está imprimindo ali, sabe? No seu subconsciente. Quanto mais você se sentir leve e que, cara, as possibilidades são reais, mais leves e possível a vida vai se tornar. Isso porque o subconsciente não seleciona nem edita, ele só responde. Ele transforma em realidade aquilo que você sente com mais intensidade e frequência. Quando você assume o sentimento de que algo já é seu, como se já estivesse vivendo a realização do seu desejo, o subconsciente começa a trabalhar para manifestar exatamente aquilo que corresponde a essa suposição. Ou seja, ele não aceita ideias apenas porque você deseja algo, mas sim quando você sente com convicção que aquilo já é real. É através do sentimento que uma ideia se enraiza no subconsciente. E só assim ela pode, um dia, se manifestar no mundo físico. E é comum a gente culpar os acontecimentos do mundo externo pelos nossos sentimentos. Mas a verdade é o oposto. O mundo exterior reflete fielmente o nosso mundo interno. Como diz o princípio hermético no livro Cailibon, eu nunca sei falar direito o nome desse livro, tá, gente? É Caibalion, eu acho. Caibalion. Nunca, eu sempre gaguejo na hora que eu vou falar o nome desse livro, mas ele é maravilhoso, tá? E aí, como diz o princípio diz assim como é dentro, é fora. Ou seja, nada chega até você de fora para dentro. Tudo vem de dentro, do seu estado de consciência e da sua programação subconsciente. Você só consegue perceber, viver e atrair aquilo que já existe dentro de você. Cada detalhe da sua realidade é uma expressão do que você acredita ser verdadeiro. O que você sente como verdade é o seu subconsciente, é o que o seu subconsciente aceita como real. E a partir dessas impressões internas que a vida vai sendo criada. Ou seja, em outras palavras, você já é aquilo que você deseja ser. E se você ainda não vê isso na sua vida, é porque você não acredita de verdade que é possível. Procurar fora de si algo que você não sente como seu é buscar em vão. A sua vida reflete aquilo que você está consciente de ser ou possuir. É por isso que lá na Bíblia, no livro de Mateus, ele diz assim: a quem já tem, será dado. Esse é o segredo. Dominar seus pensamentos e sentimentos é a mais alta forma de poder pessoal. Então, cuida com carinho do seu sentir, porque sentir é criar. Muda o seu sentimento e você muda o seu destino. E é isso, espero que esse episódio tenha feito sentido para você. É um episódio cheio de detalhes, então talvez você tenha que reouvir ele para você poder anotar com tranquilidade. E se você quer aprender um pouco mais sobre isso,
eu vou te convidar para clicar no link aqui embaixo, que você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho e a minha escola de materialização. Então eu te vejo no próximo episódio e eu espero também te ver na minha escola. Um beijo e até o próximo episódio.